Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal da Mocidade Espírita Chico Xavier. Hoje a gente vai falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Mas antes da gente entrar nos princípios, vamos falar um pouquinho, vamos fazer um panorama da doutrina espírita. Pois bem, ela foi codificada pelo professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido por todos como Allan Kardec. Ele viveu em Paris, na França, e nasceu na cidade de Lyon, no interior daquele país. O professor Kardec, ele era um pedagogo, ele era um estudioso, um cientista, e foi tomar contato com a doutrina espírita, ou melhor, foi tomar contato com as manifestações de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, mais ou menos quando ele estava entre 40 e 50 anos. Ele tomou contato para investigar o fenômeno das mesas girantes, que aconteciam em muitos salões de Paris. E Kardec, ao investigar esse fenômeno das mesas que giravam, dos móveis que se comunicavam por pancadas, Kardec percebeu que manifestações inteligentes deveriam ter por trás uma causa inteligente, uma causa que a gente não consegue enxergar. E a isso ele deu o nome de espíritos e concluiu que esses espíritos nada mais são do que a gente. Nós, em outro estado, em outra manifestação da nossa inteligência. Hoje nós estamos encarnados num corpo físico, manifestando a nossa inteligência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa consciência. A gente se manifesta pelo corpo físico. Mas o fato da gente não ter mais um corpo físico não significa que a gente deixa de existir. Portanto, Kardec percebeu isso e comprovou isso com a comunicação com os espíritos. E aí, fazendo uma série de pesquisas, ele reuniu um grupo de médiuns em que ele enviou várias perguntas de cunho filosófico, que tratam desde a existência de Deus até o porquê da criação da Terra, o porquê da existência dos seres, o que acontece após a morte. E o mais interessante é que ao enviar as mesmas perguntas para diversos médiuns espalhados pela Europa, ele teve as respostas, se não idênticas, muito semelhantes, o que comprova que isso não poderia ser uma fraude. Como que um médium poderia comunicar com o outro para combinar uma resposta? Então Kardec chegou à conclusão de que a fonte dessas informações era a mesma, manifestando-se através da mediunidade dos encarnados. Portanto, Kardec compilou essas perguntas e respostas em um livro com mais de 1000 perguntas e respostas, chamado Livro dos Espíritos, que foi publicado pela primeira vez em 1857. A partir daí, Kardec continuou então a sua série de pesquisas, compilação de informações, até que ele deu origem à sua segunda obra, que faz parte do Pentateuco kardeciano, Pentateuco base da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns. Depois, ele publicou o terceiro livro, que já é um livro que trata mais da questão moral do ser humano. Obviamente, esse livro fala do Evangelho de Jesus e se chama Evangelho segundo o Espiritismo. Nada mais é do que uma releitura de algumas passagens do Evangelho de Jesus sob a interpretação dos espíritos superiores, o espírito de verdade e os demais espíritos que compõem o ditado das informações nas obras de Allan Kardec. Depois disso, a gente teve a concepção do livro A Gênese, que fala sobre a origem da Terra, a origem dos mundos, a origem dos seres e qual vai ser o destino, nosso destino, conforme a evolução e o passar dos anos. E, por fim, o livro O Céu e o Inferno, que fala sobre a justiça divina, a ótica da doutrina espírita, a nossa sorte, a sorte dos espíritos depois da morte do corpo físico, qual é o conceito verdadeiro de céu e de inferno, quebrando essa dicotomia de uma felicidade extrema e uma infelicidade eterna. Lembrando que a nossa sorte, o nosso céu e inferno, são muito mais conscienciais do que propriamente um local, de ventura ou sofrimento. Bom, esses 5 livros, então, fazem parte da codificação kardeciana e são a base para a entrada dos estudos do espiritismo, da doutrina espírita. Mais para frente, tiveram outras 2 obras complementares, que é O que é o Espiritismo e obras póstumas, que dão alguns complementos, alguns acréscimos de informações aos 5 livros que já tinham sido publicados.
E depois disso, a doutrina espírita a gente considera também, além das obras básicas do Pentateuco kardeciano, as obras complementares, aquelas trazidas pelos espíritos, por exemplo, André Luiz, Emmanuel, pelos espíritos Irmão X, Joana de Ângeles, esses primeiros autores trazidos pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier. A segunda trazida pela mediunidade de Divaldo Franco, e temos várias obras aí que alargam o nosso horizonte de compreensão do mundo espiritual. Um desses autores a gente pode citar Dona Ivone Pereira, que é autora de Memórias de um Suicida, mas também de vários outros livros que falam sobre a questão espiritual de acontecimentos da nossa história e também alargam um pouco a nossa visão do plano espiritual. Agora entrando então nos princípios básicos da doutrina espírita, já que a gente fez essa conceituação, nós temos 5 princípios que quem começa a estudar a doutrina espírita não pode deixar de conhecê-los. O primeiro deles, e para mim o mais bonito, é a crença em Deus. A doutrina espírita é uma doutrina, na verdade, vamos até fazer um parênteses, ela é doutrina, ela é uma filosofia, ela é ciência e ela é religião. Ela tem esses 3 caracteres, essas 3 características que conferem tanto uma coisa quanto a outra ao espiritismo. Ele tem o caráter de ciência porque ela é uma doutrina que investiga, que questiona, uma doutrina, conforme diz o próprio Kardec, capaz de encarar a fé face a face sem se abalar. Porque só a fé raciocinada é capaz de encarar os fatos face a face sem se esvair. Ao contrário da fé cega, que é dita no Evangelho, a doutrina propõe a fé raciocinada. Pois bem, a doutrina espírita também tem caráter de filosofia porque questiona e leva a gente a refletir sobre todos os acontecimentos, sobre todas as situações da vida, sob a ótica existencial, né? Quem somos ou o que somos, de onde viemos, nossas origens, para onde estamos indo, qual a sorte dos espíritos após a morte, entre aspas, do corpo físico. O que acontece com a gente, por que as coisas são como são, as explicações, ou pelo menos as proposições que estão por trás de tantos acontecimentos que a gente vê, sob a lógica da razão. E por fim, ela também tem um caráter de religião, de religare, de nos ligar novamente a Deus, ao nosso Pai. Então ela traz uma proposta muito bonita de educação moral, educação do ser, evangelização do ser, tendo como base o Evangelho de Jesus. Então, se perguntar, a doutrina espírita acredita em Deus? A doutrina espírita acredita em Jesus? Claro, não só acredita, como o Evangelho de Jesus é a base do nosso código moral, né? É a base que vai nos nortear para trilharmos um caminho evolutivo seguro e muito bonito, também muito doloroso, mas em razão da nossa ignorância, em razão da nossa imperfeição espiritual ainda, rumo a Deus. Mas é um caminho que está previsto na lei de evolução. Lei de progresso, evolução é uma lei. Então, queiramos ou não, nós vamos evoluir, vamos ser espíritos a cada dia melhores, seres melhores. E essa evolução, obviamente, é gradativa. Bom, voltando então à questão da crença em Deus, isso é tão fantástico que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que está logo no início do livro, vem falar exatamente, propor para a gente o que é Deus. Ou melhor, que é Deus? Essa pergunta não é nem formulada quem é Deus. Porque se a gente perguntasse quem é Deus, a gente estaria atribuindo um caráter de pessoalidade, de pessoa a Deus. E Deus não é um ser humano, Deus não é um espírito, ele não é uma pessoa. A resposta para essa pergunta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, os espíritos continuam explicando para Kardec, falando que dada a nossa condição evolutiva ainda inferior, a gente não tem a capacidade de entender o que é Deus. Mas nós temos a capacidade de compreendê-lo, ou melhor, senti-lo. Como sentir Deus? Os espíritos falam, observai as manifestações da natureza,
observai as flores, observai os pássaros no céu, observai os planetas. E eles concluem que tudo o que não é obra do homem é obra de Deus. E aí a gente entende, então, que para compreender Deus, a gente ainda não vai conseguir formular um conceito exato de que é Deus. Mas os Espíritos falam que a gente pode compreendê-lo através das suas características, das suas manifestações. E, obviamente, manifestações inteligentes, manifestações perfeitas, iguais a gente tem na natureza, como a mecânica celeste, a gravitação universal, os seres vivos, que quanto mais o homem se aproxima nos estudos da biologia, da vida microscópica, o homem vê o quão inteligentemente foi organizada essa vida. Então os Espíritos falam que para manifestações inteligentes e perfeitas, só é possível serem produto de uma causa igualmente inteligente, igualmente perfeita. E assim é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bondade suprema. As leis perfeitas, não há brechas na lei divina. A lei dos homens, sim, mas a lei divina não tem brechas. E a lei divina, ela não prescreve. Nós vamos responder à lei divina em qualquer momento do nosso estágio evolutivo e em qualquer lugar que estejamos no universo, estejamos encarnados ou não. E são leis perfeitas aplicáveis a tudo o que a gente chama de vida. Sobre Deus, a gente vai fazer um parênteses, eu vou colocar agora para vocês o trecho de uma novela que falou da doutrina espírita na década de 90 e tem um diálogo que os personagens falam exatamente sobre o conceito de Deus. Você sabe o que é, Otávio? Há umas coisas que são aparentemente cheias de mistério e que são corriqueiras. São coisas que acontecem, que são cheias de verdades e que são compreendidas e são explicadas por Deus. Alberto, quem é esse Deus, Alberto? É tudo, Deus é tudo, tudo. Deus é a essência da vida. Você pode chamar pelo nome que quiser, tá? Pode ser Buda, Cristo, Jeová, pode ser energia cósmica, se você preferir, não tem a menor importância. O que importa é que tudo se encaminha para ele, né? Para o grande arquiteto do universo. Ei, Alberto, que bonita essa festa que você tem, hein? Mas eu não querendo ser cético, Alberto. Se existe esse Deus tão bom aí a que você se refere, por que tem tanta miséria nesse mundo, hein? Por que tantas crianças estão aí largadas, abandonadas ao sofrimento? Por que tantas crianças morrem logo depois de nascer? Por que uns têm tanto, outros não têm nada? Por que tem tanta miséria, tanto desespero, ambição, maldade nesse mundo? Tá, você tem toda a razão se você raciocina em termos de agora, né? Mas acontece, Otávio, que os homens, eles só veem o que está acontecendo hoje e eles esquecem que pela lei da reencarnação, essas pessoas que você falou, esses homens, essas crianças que são filhos de Deus, elas estão tendo a oportunidade, no presente, de evoluir através do sofrimento, sabe? Eu estou falando da justiça de Deus, não da justiça de Deus, da justiça de Deus. É difícil de aceitar. Eu sei. Eu sei, essas informações são muito novas para você, eu sei disso. Otávio, não procura acreditar ou não acreditar, não procura.
Vai fazendo as perguntas e vai procurando ouvir as respostas. Porque as respostas estão dentro de você, vão vir de dentro de você. Bom, vocês viram aí que o conceito de Deus, ele é muito, no nosso estágio evolutivo, a gente consegue mais sentir e compreender do que propriamente entender racionalmente o que é Deus. Ou o que é Deus. E o mais interessante de complementarmos é que a doutrina espírita divide tudo no universo, ou melhor, classifica tudo em 3 categorias. A gente tem Deus, Espírito e Matéria. Deus por si só já é uma categoria única, né? É uma categoria que se auto-preenche, é o Criador, é a matriz de onde tudo se originou. Então, eles falam que Deus não é infinito porque Deus não teve um começo nem um fim, mas ele é eterno. Ou melhor, Deus é eterno, porque não é nem ele e nem ela. Deus não é uma figura humana, Deus não é nem espírito. Então, a gente consegue compreender que dessa divisão, por si só, a categoria de Deus já ocupa uma classificação, né, auto-preenchida, que é Criador. O que vem disso, as outras 2 categorias, que é Espírito e Matéria, são as outras 2 classificações em que o Espírito, ou seja, a criatura, de onde que saiu, que foi criada por Deus, que é o Criador, o Pai, nós somos a criatura, filhos. E espíritos, porque nós temos um potencial de vida, nós temos o princípio vital que habita em nós, nós temos a centelha divina, por isso é sabiamente colocado que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque a criatura, ela foi criada tendo como matriz referencial o seu Criador, Deus. E quais são os atributos de Deus? Inteligência suprema, bondade suprema, justiça perfeita, misericórdia, e ele é criador, ele que dá origem aos espíritos, à vida. O ser humano é uma cópia, foi criado à imagem e semelhança, e ele, dada a sua condição, ele também tem esses atributos. Ele tem um potencial de inteligência para desenvolver. Nossa inteligência não é suprema, óbvio, mas a gente tem uma sementinha de inteligência que vai desenvolvendo ao longo da nossa escala evolutiva. Nós temos um modelo de justiça que não é perfeito, mas é um modelo que vai sofrendo transmutações ao longo da história da civilização, ao longo da nossa evolução. Então, de acordo com o que vamos evoluindo, as nossas leis também vão evoluindo. Já as leis de Deus não, elas são perfeitas. Estejamos em qual era e em qual mundo nós estejamos. Deus é quem dá a vida, é quem cria espíritos, é quem sopra a vida. A gente não dá a vida. De um espírito não se pode originar outro espírito. Mas nós damos vida corporal. O homem e a mulher, o gameta masculino e o gameta feminino, ao se unirem, estão dando vida. Os gametas dos animais também dão vidas, não a novos seres, mas a novos corpos que serão animados por espíritos, por formas de vida espiritual que já existiam muito antes. Daí a gente concebe o conceito de encarnação e de reencarnação. Então o conceito de Deus, ele por si só já mostra para a gente como que nós viemos de uma matriz, e mais do que isso, é uma doutrina monoteísta. O monoteísmo é a explicação ou é a afirmação mais lógica, porque se Deus ocupa uma categoria única, não há nada no universo, não há nada que pode se equiparar à condição de Deus. Dessa forma, Deus não tem um irmão gêmeo ou um irmão gêmeo mau. Portanto, se a gente considerasse que existisse um demônio ou que existisse um ser mau, vingativo, a gente vai considerá-lo como nível de criatura. Ele está abaixo do nível de Deus. Porque colocá-lo no nível de Deus seria a gente permitir que houvessem 2 deuses. E não há apenas um único Deus, de onde tudo provém. E o melhor, a matriz de bondade. Mas como uma coisa boa pode originar uma coisa má?
Na verdade, Deus não origina, não dá origem a coisas más. Ele dá origem a seres imperfeitos, seres que são criados simples e ignorantes, conforme é dito no Livro dos Espíritos, e que vão trilhar a sua linha evolutiva. E ao longo dessa caminhada evolutiva, obviamente, nós estamos rumo a uma perfeição, nós vamos cair, nós vamos tropeçar, e nós vamos cometer equívocos. Esse ato de cometer equívocos, de estar ainda longe do entendimento de perfeição, é que a gente chama de mal, que a gente chama de maldade. Mas a gente pode substituir a palavra mal ou ruim por ignorante. Então não existem seres maus, assim, na acepção da palavra. Existem seres ignorantes. O problema é que às vezes a ignorância é tanta e a perversidade é tanta que a gente chega a pensar que aquele ser foi criado assim, foi concebido teve um desvio ou foi concebido por uma matriz ruim, e não é verdade. Nós viemos da mesma matriz, só que a nossa liberdade de escolha e nosso livre-arbítrio permite que a gente tome caminhos diferentes uns dos outros, às vezes iguais em determinado momento e outras vezes diferentes. E esses caminhos, essas escolhas nem sempre são felizes e vão trazer consequências para a gente. Então, o conceito de Deus, a crença em Deus, é a base da doutrina espírita. Nós, então, nós enquanto criaturas, ocupamos a categoria de espírito, temporariamente manifestando na matéria. Então, essa tríade de classificação de tudo que a gente conhece pelos moldes da doutrina espírita, ela é muito sábia, porque ela coloca as coisas exatamente no seu devido lugar. E o nosso, na condição de espíritos, que estamos em processo contínuo de evolução. O segundo princípio básico fala sobre a crença na imortalidade da alma. Na verdade, imortalidade da alma seria uma redundância, porque a alma por si só, o espírito por si só, ele já é imortal. O espírito não morre, o espírito não deixa de existir. O que morre é o corpo físico. Então, o nosso corpo, depois que passa-se uma determinada etapa da nossa linha evolutiva, do nosso processo de encarnação, o nosso corpo ele vai perecendo, vai perdendo a energia vital, e a gente vai caminhando para a velhice, para a perda gradativa das forças, até que a gente tem o processo da morte, que nada mais é do que o fim da manifestação do espírito em uma encarnação. Então nós, enquanto espíritos imortais, o nosso corpo morre, ele é sepultado ou cremado, mas o nosso espírito, a gente continua existindo. Então nós continuamos pensando, sentindo as mesmas coisas, a gente continua tendo as mesmas crenças, os mesmos valores, e o mais bonito é que a justiça divina respeita isso. Não é o fato da gente morrer, da gente perder o corpo físico, que nós vamos virar santos ou espíritos evoluídos. Não. Nós vamos evoluir sempre estando na matéria e fora dela, no intervalo de uma encarnação para outra. E essa evolução ela vai se procedendo desde que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. A gente vai estagiando alguns reinos, a gente estagia no reino unicelular, dos organismos unicelulares, Monera, depois a gente estagia o reino microbiológico, depois o reino vegetal, reino animal, e agora estagiando o reino hominal, seres humanos. E o nosso próximo degrau do patamar evolutivo é o reino angelical, onde estão classificados os espíritos puros, os espíritos evoluídos, os espíritos perfeitos. Então, o homem, Emmanuel disse que o animal está para o homem, assim como o homem está para o anjo. Então, o processo evolutivo ele é constante, ele é uma lei. E hoje, nós, enquanto seres humanos, nós estagiamos o reino hominal, e nessa encarnação nós ganhamos um empréstimo da justiça divina, que é o nosso corpo físico. Nem o nosso próprio corpo nos pertence, ele foi emprestado por Deus pela justiça divina, para que o espírito possa se manifestar na sua encarnação, cumprir com
o seu planejamento encarnatório, aparar arestas, consertar equívocos que ele cometeu no passado. Então o espírito nunca para de aprender. Se a gente não aprende determinadas lições nessa vida, na próxima encarnação a gente tem a oportunidade de continuar esse aprendizado. E é o bonito da teoria da evolução espiritual, porque a gente está sempre em ascensão. Sempre. Então cada encarnação é uma oportunidade da gente aprender, da gente evoluir. Cada encarnação é uma oportunidade que o espírito tem de se manifestar. E o mais bonito também, a gente esquece tudo que viveu nas encarnações passadas. Então, aquela rixa, aquele problema de vingança, de situações não resolvidas, se nós não tivéssemos uma oportunidade de nascer de novo e estar em contato com aqueles seres que nos prejudicaram e que nós prejudicamos, a gente nunca teria levantar a bandeira da trégua para poder acertar, aparar as arestas com esses seres. Nós todos temos na nossa memória espiritual, ao longo da nossa história encarnatória, espíritos que nós temos afinidade e espíritos que nós temos desafinidade. Portanto, esses espíritos, eles estão sempre ligados a nós de alguma forma, e uma parte desses espíritos a gente conhece ocupando a nossa família, o nosso agrupamento familiar, o nosso agrupamento de trabalho, o nosso agrupamento, os amigos que chegam até nós ao longo da vida. Mas esse percentual é um percentual pequeno em relação à teia, à multiplicidade de relações que nós estabelecemos nas outras vidas, e que muitos desses espíritos que nos conhecem desde aquela época são espíritos que podem estar velando pela nossa encarnação, nos tutelando, tomando conta de nós, traduzindo anjos de guarda. Então são espíritos os quais se afinizam com a gente, têm um laço de ligação de outras vidas e que avalizam, tutelam a nossa encarnação. E cada um de nós encarna com um único objetivo: sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores. O objetivo é que quando a gente morra no corpo físico, a gente desencarne um pouquinho melhor, a gente desencarne espíritos melhores de que quando nós nascemos, renascemos, saímos do útero das nossas mães. O terceiro princípio básico da doutrina espírita fala sobre a comunicabilidade entre os espíritos, entre mortos e vivos. Essa comunicabilidade, essa capacidade de nós conseguirmos conversar com os, entre aspas, mortos, isso não é próprio do espiritismo, isso nem foi apresentado por Kardec. Na verdade, a gente está falando de mediunidade. E a mediunidade está presente na humanidade desde que a gente se entende por ser encarnado e ao longo da história das civilizações. Muito antes da vinda do Cristo, nós tínhamos a civilização egípcia, por exemplo. E os sacerdotes egípcios se comunicavam com os deuses. Quem eram os deuses? Nada mais do que espíritos superiores encarregados em ajudar a dar diretrizes, a dar direções para a evolução daquele grupamento, daquela comunidade. Então os sacerdotes não se comunicavam com deuses, eles se comunicavam com espíritos superiores por meio da mediunidade. Mediunidade é a capacidade que nós temos de comunicação com o plano espiritual. É bom que se faça um parênteses pelo seguinte: quando a gente fala de mediunidade, logo vem à cabeça Chico Xavier, por exemplo. Só que a gente tem que entender que a mediunidade, ou a capacidade extrasensorial, essa capacidade que nós temos de perceber o plano espiritual, de perceber os espíritos, isso é inato ao ser humano. Todos nós, quer queiramos ou não, nós temos em maior ou menor grau essa capacidade, essa percepção extrasensorial que a gente pode até chamar de sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos do corpo físico, que são tato, olfato, visão, paladar e audição. Por meio deles, a gente percebe o mundo à nossa volta. Mas o fato da gente ficar privado desses 5 sentidos
deixa o espírito sem sentir nada? Não. Porque nós temos a capacidade extrasensorial. Essa capacidade que, por exemplo, quando a gente está em algum lugar e às vezes sofre um arrepio do nada, nem tem corrente de ar e a gente se arrepia, isso é a percepção de alguma energia ou de alguma entidade espiritual por perto. Quando a gente chega em um ambiente e fala assim, a energia aqui não está legal, está meio pesado o clima, isso sem ninguém falar nada, é a nossa percepção extrasensorial medindo a energia, o quanto energético daquele ambiente. Então nós temos a capacidade de percepção extrasensorial. A questão algumas pessoas têm essa capacidade em maior ostensividade e outras em menor. Vale lembrar também, os animais têm mediunidade? Não. Os animais não são médiums, mas os animais têm essa capacidade extrasensorial desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Que os animais conseguem perceber o plano espiritual com muito mais ostensividade do que nós, seres humanos. Você já viu, por um acaso, o seu cachorro latindo para o nada? Ou para a parede? Ou o gato parado, estático, olhando fixo para o nada? Ou o gato, às vezes, enriçando por algo que a gente não vê? Ou o cachorro chorando do nada, ou rosnando do nada? Ou latindo do nada, ou correndo assim, sem nenhuma causa aparente? Os animais têm essa capacidade de percepção do plano espiritual mais desenvolvida que nós, seres humanos. Mas isso não os torna médiums, os torna sensitivos. Para ser caracterizado como médium, é preciso que médium, meio, nós estabeleçamos o contato com o plano espiritual e a gente transmita uma mensagem. Porque o meio vai propiciar uma mensagem. Chico Xavier era médium e com muita ostensividade. Por quê? Porque Chico Xavier era o meio pelo qual os espíritos no plano espiritual se comunicavam com os encarnados. Encarnados que não tinham a capacidade mediúnica tão desenvolvida. Então Chico Xavier via os espíritos, ouvia os espíritos. Ele escrevia as mensagens, as informações ditadas pelos espíritos. Então ele era o meio pelo qual os espíritos se faziam presentes no nosso meio. Então os médiuns, eles têm essa capacidade de promover o intercâmbio com o plano espiritual e uma troca de mensagens ou uma transmissão de uma mensagem. Como o Chico falava, o telefone só toca de lá para cá. Então, o médium ele só vai conseguir transmitir uma mensagem se o plano espiritual manifestar-se para que o médium consiga transmitir. Já ao contrário não precisa acontecer, porque os espíritos, estando numa dimensão com maior poder de abrangência e visão do que a nossa, os espíritos conseguem nos ver, os espíritos conseguem nos ouvir. Para os espíritos, eles conseguem até auscultar os nossos sentimentos, coisas que a gente nem torna conscientes para nós mesmos, eles conseguem fazer essa leitura. Então não é preciso que os espíritos tenham médiums para acessar o nosso conteúdo, mas o contrário é necessário. Bom, o quarto princípio básico da doutrina dos espíritos fala sobre a crença na pluralidade das existências. O que seria isso? Basicamente é falarmos sobre reencarnação, encarnação e reencarnação. A pluralidade das existências fala que os espíritos, nós, enquanto seres imortais, enquanto espíritos que não morrem, pois o que morre é só o corpo, nós já tivemos várias vidas, várias existências, não só nesse planeta, como em outros também, em outros mundos. Portanto, a multiplicidade das existências faz parte do conceito da justiça divina, da evolução. Para o espírito poder atingir a sua evolução, ele precisa passar por estágios encarnatórios, estágios em que o espírito se manifesta na matéria, na carne. Aqui no planeta Terra, esses estágios eles vão se sucedendo desde que a gente se entende por seres reencarnantes. Nós somos espíritos velhos, pela lei da evolução, nós já estagiamos o reino animal, o reino vegetal, mas não na Terra. Em outros mundos, nós já encarnamos aqui no planeta Terra na condição de espírito hominal, o que significa
que a nossa manifestação espiritual é uma manifestação mais evoluída em relação aos animais ou às plantas, embora todos tenhamos o mesmo princípio, né? Nós somos criados simples e ignorantes por Deus e nós temos todos esse princípio. À medida que vamos evoluindo, vamos nos aperfeiçoando, desenvolvendo características e nos aperfeiçoando também nas leis morais. Lei de sociedade, lei de reprodução, de conservação, de destruição, lei de amor, de justiça e de caridade. Portanto, a gente estar encarnado é uma oportunidade para nós nos melhorarmos enquanto espíritos, enquanto seres imortais. Seres que tivemos um começo, mas que não teremos um fim, pois, de acordo com o Livro dos Espíritos, a evolução ela não cessa nunca. Então, nós, enquanto espíritos reencarnantes, nós já tivemos várias vidas, várias encarnações aqui no planeta Terra, e cada encarnação nos manifestamos de uma forma. Não necessariamente se hoje eu sou homem, branco, brasileiro, significa que nas encarnações pregressas eu fui assim também. Eu já posso ter reencarnado como mulher, já posso ter sido negra ou indígena ou asiático, posso ter encarnado na Europa, na Ásia, na África, na América do Norte. Então, o local da minha encarnação, ele vai ser definido, assim como os meus caracteres enquanto ser encarnado, né? As características do meu corpo, os tipos de traços que eu vou ter, até as doenças que eu posso manifestar na minha encarnação, tudo isso é pré-definido no nosso planejamento encarnatório, que é o momento em que o espírito se prepara para uma nova existência. No plano espiritual, o espírito faz esse planejamento ou tem acesso a esse planejamento desenhado pelos seus mentores, os seus guardiões espirituais, aqueles que vão tutelar a sua nova encarnação. Normalmente são espíritos amigos, simpáticos e que já nos conhecem de longa data, de longas existências, e muito provavelmente, com toda certeza, eles também já estiveram encarnados conosco. Então a gente reveza essas posições. Uma hora estamos no plano espiritual, acompanhando a encarnação daqueles nossos entes afins ou também desafins nossos, e eles estão encarnados e aí o papel se inverte. Nós encarnamos e eles ficam no plano espiritual nos tutelando, nos avalizando. A multiplicidade das encarnações ela é muito bonita, porque ela combina, ela tem tudo a ver com a misericórdia de Deus. Pensa bem, se a gente tivesse uma única encarnação, essa vida mesmo, seria justo? Deus seria justo se ele tivesse feito pessoas, porque ele fez pessoas saudáveis e pessoas que já nascem com deficiências, se pessoas que nascem em um ambiente de extrema fartura material e outras que nascem em um ambiente de extrema escassez, pessoas que já nascem com doenças crônicas e outras vão manifestar mais tarde, pessoas que nascem com um determinado traço característico e outras não, pessoas que nascem com abundância de bens materiais e outras que nascem sem nada. E seria justo que Deus distribuísse as existências, entre aspas, as existências dessa forma? Privilegiando a um primeiro momento alguns e desfavorecendo outros? Isso não condiz com um modelo de Pai, de inteligência suprema, de misericórdia infinita. Então, o mais condizente é que nessa encarnação nós nos manifestamos de determinada forma como resultado das nossas escolhas em encarnações passadas. Essas escolhas que podem ter sido feitas de forma assertiva e outras não tão assertivas assim. E claro que pela lei de causa e efeito a gente vai ter ação e reação. Então, eu vou colher tudo aquilo que eu plantar. E essa colheita ela vai se processando não necessariamente na mesma encarnação. A gente pode quitar os nossos débitos perante a nós mesmos e a nossa consciência e a justiça divina
em outras encarnações. E Deus é misericordioso, é paciente, espera que nós nos preparemos para resgatar essas faltas, e quando o espírito normalmente já está preparado, ele vem e reencarna com a finalidade de resgatar. Mas sempre que a gente está reencarnando, a gente está sempre resgatando os nossos débitos, os débitos perante a justiça divina, mas perante a nossa própria consciência. E por já termos vivido várias existências, nós já estabelecemos laços de simpatia e de antipatia com os espíritos. Laços esses que criam uma espécie de ligação fluídica, ligação magnética, o que significa que os nossos laços, eles se mantêm após a morte do corpo físico. Então, o laço que nós trazemos com os nossos familiares, laços de amor, de carinho, de afeto, eles não vão se romper pela perda do corpo físico. A gente vai continuar se amando, a gente vai continuar sentindo as mesmas coisas, estando eu, por exemplo, aqui no plano material e um ente querido meu no plano espiritual. O que morre é apenas o corpo, mas os nossos valores, os nossos sentimentos, as nossas crenças, tudo que nós estabelecemos no contato uns com os outros, isso é mantido e é respeitado na nossa passagem para o plano espiritual. E um detalhe, a verdadeira vida é a do plano espiritual. Aqui nós estamos de passagem, e a Terra funciona como uma escola, um hospital e uma prisão. Uma escola porque é uma oportunidade de nós sempre aprendermos novas lições que vão ser levadas pelo nosso espírito, vão ser levadas por nós ao longo das várias existências, das várias encarnações. É aquele ditado antigo, que se leva da vida é a vida que se leva. Então, todas as obras que eu fiz, as relações que eu estabeleci, o bem que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, tudo isso vai ser levado comigo da minha passagem do corpo físico para o plano espiritual. Apenas isso. Nada de matéria, nem a roupa do corpo a gente leva. Então, esses laços que são estabelecidos, eles se mantêm ao longo das encarnações. Então, a Terra é escola por isso. A Terra também é prisão, porque, de uma certa forma, o espírito ele é livre. O que prende o espírito aqui na Terra é o corpo físico. Então nós somos seres que estamos temporariamente presos na roupagem material. É uma prisão que nós recebemos uma certa liberdade todas as noites quando a gente dorme. O espírito se afasta do corpo, vai para o plano espiritual receber instruções ou desempenhar alguma atividade, ter alguma ação. E ao acordar, o nosso espírito retorna então para o corpo, ficando ligado ao corpo por um cordão fluídico que a literatura espírita chama de cordão de prata. Na verdade, André Luiz deu esse nome. E a Terra também é um hospital, porque estamos aqui para nosso tratamento das dores das vidas passadas. Dores essas que nós vamos tendo a oportunidade de curar, de ressignificar, de trabalharmos o nosso eu espiritual a cada nova encarnação, a cada nova roupagem no corpo físico. Então a pluralidade das existências é muito bonita, porque ela permite que todos nós ocupemos de igual maneira posições. Uma hora eu estou rico, outra hora eu estou mais ou menos, outra hora eu estou pobre, uma hora eu sou branco, outra hora eu sou negro, outra hora eu sou indígena, uma hora eu sou homem, outra hora eu sou mulher, uma hora eu nasço num país super desenvolvido, outra hora eu nasço num país subdesenvolvido, outra hora eu nasço num país de extrema miséria. Então o que vai determinar se eu vou reencarnar em determinada condição ou não, é a necessidade que o meu espírito tem de passar por aquelas situações para aprendizado e melhoria íntimas. E o quinto e último princípio básico da doutrina espírita fala sobre a crença na pluralidade dos mundos habitados. De igual maneira, nós temos muitas encarnações, essas encarnações elas não se processaram todas no mesmo lugar, no mesmo planeta, no mesmo mundo. Nós somos seres, espíritos eternos, espíritos universais, e que estagiamos determinados mundos de acordo com as nossas características espirituais. A doutrina espírita classifica os mundos em 5 categorias: mundos primitivos,
mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos de seres felizes ou ditosos e mundos de espíritos puros ou angelicais. Essa classificação, que na verdade ela se subdivide, né, ela se estende em várias características em cada um desses conceitos, foi proposta pelos espíritos a Kardec para explicar como que a característica evolutiva de um mundo, ela se dá em razão dos habitantes que nele se encontram. Então, se eu tenho mundos primitivos, é porque os espíritos ali encarnados são formas de vida primitivas. E a gente tem não só o início da vida nesses mundos, né, as formas unicelulares, as formas, podemos falar até de animais mais ligados aos dinossauros do que os que a gente tem hoje, e de formas de vida animalizadas. O homem, no início do seu processo encarnatório enquanto hominídeo, que habitou, na verdade, que se manifestou como ser primitivo, homens primitivos, homens das cavernas, eles estavam no final desse estágio evolutivo, já passando para o mundo de provas e expiações. Por que provas e expiações? Porque a partir do momento em que o espírito se dá conta de um ser inteligente, um ser com pensamento contínuo, um ser que se reconhece como único, como individualidade, e a sua inteligência ela vai sendo paulatinamente desenvolvida, esse espírito já apresenta condições de fazer uso do seu livre-arbítrio. E cada vez que esse espírito vai evoluindo, a sua capacidade de decisão, o seu direito de decisão, de escolha, ele vai evoluindo também. E com isso, nós, ao fazermos as escolhas acertadas ou não, nós vamos colher os frutos dessas escolhas. E pela lei de ação e reação, ao colhermos o fruto disso, nós estamos pagando, expiando ou passando por provas que vão moldar os nossos caracteres, vão nos ajudar a evoluir, né, com mais segurança. Então a prova e expiação nada mais é do que ainda há predominância do mal sobre o bem, muita, e são mundos de ignorância, mundos em que nós lutamos com as nossas próprias imperfeições e ainda colhemos o resultado direto das nossas ações, boas ou ruins. A partir do momento que nós vamos evoluindo, a gente entra para o mundo de regeneração, a partir do momento que o homem ele se dá conta das suas mazelas espirituais e está cansado de sofrer, está cansado de bater na tecla do mal. Então, por mais que ele ainda não seja um espírito evoluído, mas ele assume aquele compromisso de querer evoluir, de querer ser uma pessoa melhor. É o processo que a Terra vem passando pela transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regenerações. Ainda há predominância, ainda há presença do mal sobre o bem no mundo de regeneração, mas ele é em menor quantidade, em menor proporção do que no mundo de provas e expiações. E nos mundos de regeneração, os espíritos assumem um compromisso de tentar melhorar-se, de tentar evoluir com mais afinco, ainda que não consigam. Mas é uma proposta regenerativa que o espírito, cansado de sofrer, assume para si. O próximo mundo nessa categoria de seres felizes ou ditosos são os mundos em que os espíritos já expiaram, já quitaram as suas dívidas para com as suas dívidas kármicas e agora estão no processo continuam o seu processo evolutivo, mas num processo em que só há o bem, né? O bem é feito pelo prazer de se fazer o bem. As mazelas, as doenças, as tristezas, elas deixam de existir nesses mundos e os espíritos vão galgando aí, sempre aprendendo novas coisas, sempre em atividades edificantes e produtivas para o seu crescimento próprio. E por fim, o mundo dos seres puros ou angelicais, que é a categoria onde Jesus está, os anjos, os arcanjos, os espíritos mentores, mas mentores em uma escala evolutiva muito mais elevada. Esses espíritos, só existe o bem.
né, na verdade, é a paz plena, é o amor em manifestação. Normalmente já não há mais manifestação corpórea. Na verdade, a encarnação já deixa de existir nos seres felizes ou ditosos, mas nos mundos de seres puros ou angelicais não há presença da matéria, né? Apenas o espírito é luz. E os espíritos com gradação superior assumem por amor as tarefas junto aos seus irmãos menos evoluídos, nos patamares evolutivos abaixo. E por amor, eles vão velando, tutelando, acompanhando as evoluções coletivas desses seres e transmitindo instruções. Eles são os espíritos intermediários das instruções diretas de Deus para os subordinados. Então, os espíritos mais próximos a Deus são encarregados de transmitir as suas ordens, os seus desígnios, para espíritos em menor gradação. E aí a gente tem uma cadeia hierárquica em que os espíritos vão transmitindo os desígnios, as ordens, e vão sendo cumpridos essas ordens vão sendo cumpridas e esses desígnios vão sendo executados pelos espíritos que estão nas gradações inferiores, até chegar-se aos espíritos pouco evoluídos. Bom, esses foram os princípios básicos da doutrina espírita. São 5, na verdade, propostos pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Convido vocês a estudarem a doutrina espírita, a estudarem o Pentateuco trazido por Kardec. E em cada livro vocês vão ter informações valiosas, informações que libertam a consciência, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque não há doutrina dos Espíritos sem a palavra de Jesus como alicerce. Portanto, fica aí o meu abraço, o meu agradecimento para você que acompanhou esse vídeo até agora e convido a estudar sempre, a conhecer sempre e a questionar também. Paz e alegria a todos, um grande abraço.